dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa. Eu me chamo Danila, sou nutricionista aqui do município de São Bento. Trabalho no setor da saúde e também no setor da educação. E hoje eu vim conversar um pouquinho com todos os ouvintes sobre um tema muito importante que está sendo trabalhado durante todo esse mês. Vocês já devem ter reparado aí, principalmente quando a gente vê tudo muito cor-de-rosa, né? Vocês já devem saber que o tema trabalhado é a prevenção do câncer de mama, né? É um mês importante onde se faz muitas discussões em relação a essa doença, e vim falar um pouquinho da importância e do poder que a alimentação tem, tanto na prevenção como no tratamento do câncer, não só de mama, como também outros cânceres, né? A gente sabe que não existe um fator específico para o desenvolvimento do câncer, não existe, a gente sabe que existe o fator genético, assim como outros fatores, mas um que é muito importante está relacionado principalmente ao estilo de vida das pessoas. O que seria esse estilo de vida? A maneira como as pessoas se alimentam, a maneira como as pessoas se exercitam ou deixam de se exercitar, né? Diz respeito ao comportamento mesmo, às decisões que as pessoas tomam em relação à alimentação. E aí, quando a gente fala em alimentação que previne o câncer, a gente não tem como falar de um alimento específico, muito embora existam alimentos que a gente considera os alimentos funcionais, que fazem sim diferença se consumido com uma boa frequência, mas de uma maneira geral, falar em prevenir doenças e prevenir o câncer, a gente fala de mudança de hábito, que é deixar aquele hábito que a gente tem e mudar. Não exatamente deixar, mas tentar mudar realmente, melhorar aquele hábito que a gente tem. E a gente sabe que mudar hábitos em relação ao tipo de alimentação que a gente consome não é uma coisa fácil, mas que tem uma importância e um significado muito grande quando se trata de prevenir doenças. Por exemplo, se a gente tem uma alimentação baseada em alimentos industrializados, que são aqueles alimentos que a gente compra geralmente embalados, fáceis de ser consumidos, que apenas precisam às vezes de um descongelamento, que é cheio em aditivo, uma grande quantidade de sódio, né, de sal, uma grande quantidade de gordura. Esses alimentos, eles são, no geral, bem viciantes. E aí faz com que a gente queira consumir cada vez mais esses alimentos, né? E aí é que está o grande problema, é o excesso desses alimentos que tem de monte, né, no supermercado, nas prateleiras dos supermercados, que faz a gente chegar a desenvolver determinadas doenças. É o excesso desses alimentos. Em contrapartida, cada vez mais a gente está diminuindo o consumo dos alimentos que são consideráveis saudáveis. Uma alimentação baseada em alimentos naturais, né, em vegetais, de origem vegetal principalmente, ela é comprovado cientificamente que ela ajuda na redução das chances de você desenvolver um câncer, seja ele de mama ou qualquer outro. Então, se a gente pensar de uma maneira geral, basear a alimentação em alimentos naturais, por mais que a gente seja muito clichê, a gente fala muito nisso, né? Vamos diminuir a alimentação industrializada, vamos focar na alimentação mais saudável e natural. Não é uma tarefa fácil, porque os alimentos gordurosos, cheios de açúcares, eles são fáceis de ser consumidos. Na maioria das vezes são até mais baratos do que uma alimentação natural. Quando eu falo isso, quando a gente fala, por exemplo, de salgadinhos para criança, biscoitinhos recheados, macarrão instantâneo, não são alimentos caros. A indústria, ela faz isso, ela quer fazer com que a gente compre, que quer facilitar a nossa vida. Só que esse facilitar a nossa vida, às vezes, tem um preço muito alto. A gente quer comida fácil,
mas aí todos os malefícios que ela traz não compensa. Então, basear numa alimentação rica em fibra, que são essas fibras, onde elas estão? Nas folhas, nas verduras, nas frutas, nos alimentos integrais, os grãos, né? Uma dieta baseada em feijão, em comida que realmente vem da terra. A gente está se habituando muito a usar coisas que a gente desembala, né? E não nas coisas que a gente descasca. Quando a gente pensa nisso, o consumo de fruta tem reduzido muito. Quantas frutas você já consumiu hoje, por exemplo? Você já consumiu uma porção de fruta hoje? Sabe quantas porções são ideal para que uma pessoa consuma? 5 porções de frutas. E às vezes a gente chega ao fim do dia e a gente não tem consumido nenhuma fruta. E isso é preocupante, porque é nesses alimentos naturais, frutas e verduras, que estão os principais bioativos, estão as principais substâncias, nutrientes, minerais, vitaminas, que faz o nosso organismo trabalhar e funcionar da maneira que tem que ser. Ele trabalhando da maneira correta, funcionando da maneira correta, a gente vai realmente estar evitando, fazendo o correto para evitar determinadas doenças. E aí, falando um pouquinho sobre o tratamento, né? Basicamente é a mesma coisa. Não existe tanta diferença entre o que você consome para prevenir e o que você consome para tratar. O que acontece no tratamento? Geralmente a alimentação mais saudável, ela vai amenizar aqueles sintomas causados principalmente pela alta quantidade de remédios, né? Remédios fortes que trazem aqueles sintomas, fraqueza, diminuição brusca do peso, né, a perda de energia. E aí, se você se alimenta de forma saudável, depois que você tem o diagnóstico e está em tratamento, essas condições, esses sintomas que tanto que abalam, né, que tanto prejudicam quem está em tratamento, eles vão ser amenizados de fato. Mas sempre partindo desse preceito de que a alimentação ela tem que ser mais natural e reduzir esses alimentos que são tão calóricos, tão cheios de gorduras e afins, né? Outra coisa bem importante é tentar manter o peso adequado. O excesso de peso hoje, o excesso de gordura corporal, ele provoca certas alterações hormonais no nosso corpo e deixa o nosso corpo num estado de inflamação muito grande. Não é uma inflamação, quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa naquela inflamaçãozinha que dói, né? Tô com uma determinada inflamação, tá doendo. A gente não sente. Isso acontece dentro do nosso corpo e a gente não sente dor, mas o nosso corpo fica extremamente inflamado e aí estimula realmente a proliferação, o aumento dessas células que são as células ruins, né? As células cancerígenas. E aí é importante manter o peso adequado, evitar esse excesso de peso. E aquele consumo desses alimentos que eu falei, né, acaba levando realmente ao excesso de peso. E o excesso de peso também já é comprovado que aumentam as chances de você desenvolver o câncer. Para finalizar, também é muito importante a prática de atividade física. Botar o corpo em movimento, fazer com que o corpo ele não fique parado, evitar o sedentarismo, essa combinação de prática de atividade física junto com a melhora da alimentação, né, escolhas mais saudáveis, pensar realmente na hora de se alimentar, tentar priorizar as coisas mais saudáveis. Essa união ela vai fazer uma diferença muito grande, não só na prevenção do câncer, mas como outras doenças, muitas doenças. As doenças crônicas hoje, como diabetes, hipertensão, elas são causadas também principalmente por causa da falta dessa consciência, né, de tentar se alimentar direito, melhor, e tentar botar o corpo em movimento, se exercitar.